Fé, ciência e magia. Nos séculos que seguem à queda do Império Romano do Ocidente, o mundo perde a sua antiga ordem e deixa-se dominar pela incerteza. A fé religiosa torna-se o único ponto de apoio neste mundo tão instável. E aos homens da Idade Média só resta confiar nela, na sua busca de consolo e esperança. Começa em 313, quando o imperador Constantino torna livre a profissão da fé cristã e prossegue com Teodósio I, que a declara religião de Estado. Um processo que, a partir da Idade Média, leva a Igreja a assumir um papel fundamental na história política e cultural da Europa. Esta grande transformação do Império Romano dá-se na famosa data de 313, com o chamado Édito de Milão, que não é mais do que a confirmação de um édito anterior, com o qual o cristianismo, depois de ter sido parcialmente hostilizado pela elite do Império Romano, se tornou, com Constantino, a religião do Império, ou seja, torna-se uma religião lícita. O cristianismo difunde-se em todo o mundo conhecido. E a pouco também os reis e os povos bárbaros se convertem a ele. As pessoas movem-se numa realidade em que o visível e o invisível estão lado a lado e o sobrenatural irrompe com muita frequência na vida cotidiana. A magia assenta no princípio de que há uma relação precisa entre as coisas que vemos e as coisas que não vemos. Que as coisas que não vemos são animadas por forças espirituais e que existe a possibilidade de entrar em contacto com elas para, agindo sobre essas forças, modificar a realidade. A fé impregna intimamente esta época em que o homem é uma criatura de Deus. A vida cotidiana, o relacionamento e as relações com os outros, o conhecimento do mundo, a percepção do tempo, o significado da morte, tudo é medido na perspectiva do divino. Nos campos permanecem vivos os rituais de propiciação e práticas animistas, sinais da ligação ancestral com a terra. Ecoam memórias de cultos pagãos e a Igreja não combate abertamente, preferindo plasmá-los e incorporá-los na sua doutrina. No século XII, nascem as universidades, que se tornam novos pontos culturais de referência. São frequentadas, claro, por religiosas, mas nelas não se estuda apenas teologia.
O direito, a medicina, as ciências ganham um espaço cada vez maior e acrescentam novas reflexões sobre o homem. Há um homem a caminho, o medieval, que viaja sobre esta terra consciente da transitoriedade da sua existência, perante a vida eterna prometida no além. No longo milénio medieval, tudo deveria ser imutável, enquanto tudo lentamente se transforma. Num mundo turbulento que não oferece pontos de referência seguros, a resposta às exigências espirituais crescentes apresenta-se sob formas de vida ascética e monástica, presentes e difundidas no Oriente já desde o fim do século III. Renuncia-se ao mundo para iniciar um caminho de perfeição, escolhendo uma vida ermita ou entrando numa comunidade religiosa. O cristianismo, ao tornar-se a religião oficial, corre o risco de ficar na mão dos poderosos. O monaquismo nasce como exigência de um radicalismo cristão, ou seja, de um cristianismo que não esqueceu a esperança no regresso do Senhor. Um cristianismo que não quer pactuar. Um cristianismo que volta a encontrar no deserto o lugar geográfico de eleição, sobretudo a nível espiritual. É a posição radical de um cristianismo que corre o risco, como de facto correu, de se tornar, para além destes aspectos positivos, a religião oficial do Império. Se o retiro solitário no deserto multiplica as formas espontâneas da experiência de Deus, a escolha monástica limita essas mesmas aspirações com regras muito precisas, obrigando-as a uma disciplina rígida. Ninguém se atreva a dar ou a receber alguma coisa sem autorização do abade, nem pensa ter nada de seu. Absolutamente nada. Nem um livro. Nem um caderno. Uma folha de papel ou mesmo um lápis. Já que aos monges não é permitido dispor, nem sequer do próprio corpo ou da vontade. O mosteiro está no mundo medieval como algo à parte, autónomo e autossuficiente, que pode ignorar a realidade que envolve o exterior das suas paredes. E os que vinham para abraçar este estado de vida davam aos pobres todos os seus haveres e ficavam contentes com uma simples batina, remendada por dentro e por fora. E os que quisessem, com um cordão e cuecas. E nada mais queríamos. O mosteiro é a tentativa de criar uma pequena comunidade cristã, completamente autónoma, em que a escolha de vida cristã se possa cumprir, possa ser vivida em plenitude. A regra que mais se difunde é a que foi instituída por Bento de Núrcia em meados do século VI. Ora et labora. Ao lado da oração há também lugar para o trabalho, quer o manual desempenhado na horta do mosteiro,
quer o intelectual levado a cabo na biblioteca e no scriptorium. A vida cotidiana e as tarefas de um monge são formalizadas até ao mais pequeno detalhe pela Santa Regra. As orações, as leituras, as refeições, o trabalho. E parlando di monachesimo, per noi in Occidente il nome che emerge è quello di Benedetto da Norcia. Benedetto da Norcia vive tra il 480 e il 546. No Ocidente, ao falar de monaquismo, o nome que se destaca é o de Bento de Núrcia. Vive entre o ano 480 e 546. É oriundo de uma família nobre, uma família importante da periferia de Roma, mais precisamente Núrcia. A sua formação dá-se em Roma seguindo o curso próprio de alguém que poderia ter entrado no mundo da política. Faz uma escolha de vida monástica, primeiro em Subiaco e em seguida, após várias vicissitudes, narradas aliás por São Gregório Magno, no mosteiro de Monte Cassino. Mas se houver alguém tão negligente e mandrião que não queira ou possa estudar ou ler, que se lhe dê um trabalho para fazer, para não ficar ocioso. Benedetto da Norcia lascia una regola che oggi si sa non essere frutto tutto del suo sacco, quanto piuttosto la Bento de Núrcia escreve uma regra, fruto de uma reelaboração de modos de vida dos mosteiros da altura, que se tornará, sucessivamente, a regra com que se identifica o monaquismo ocidental, que será um monaquismo prevalentemente de tipo beneditino. occidentale, che sarà prevalentemente un monachesimo di tipo benedettino. Qual era a importância da regra de Bento? E por que razão, no século XIX, a regra que ele formulou veio a suplantar outras regras monásticas? Porque a regra de São Bento tem um equilíbrio que perpassa os 70 capítulos em que tudo está organizado. Um equilíbrio que provinha exatamente da experiência da Romanitas, da cultura romana. Enquanto os monges perseguem a sua vida elitista de aperfeiçoamento e de fuga das coisas terrenas, a Igreja institucional afirma-se já desde o século V como sujeito político fundamental e presença sólida e firme no panorama, em contínua transformação da Idade Média. O ordenamento da Igreja, inspirado nas estruturas administrativas romanas, mantém-se mesmo depois da queda do Império. A figura de referência para a comunidade dos fiéis é o bispo. O papel do bispo nos primeiros séculos da Idade Média vai para além do de guia da comunidade cristã, revestindo-se de valências civis e, mais genericamente, políticas. Duomo deriva do latim domus, ou seja, a casa do bispo, chamada também catedral, porque o bispo tem lá a cátedra, ou seja, o bispo é o pastor e aquele que ensina a verdade aos cristãos que o ouvem. Este é o significado etimológico da palavra.
tem o papel de defensor das populações romanas através de ações diplomáticas com os representantes dos povos invasores, fornece apoios concretos graças ao património eclesiástico acumulado nas décadas anteriores. Um património que gera com a ajuda de clérigos e leigos. A diocese é uma porção do povo de Deus entregue aos cuidados pastorais do bispo, coadjuvado pelo seu presbitério, para, em ligação com o seu pastor, através do Evangelho e da Santíssima Eucaristia, e unida pelo Espírito Santo, constituir uma igreja local, na qual está presente e atuante a totalidade da Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Numa cidade medieval que ganha nova força, a catedral torna-se o epicentro da vida religiosa, mas também o epicentro de um poder, que muitas vezes é também político. De recordar que, na maior parte dos casos, os bispos são também condes, príncipes, com todos os problemas de investidura que daí advêm. A ligação profunda entre a administração civil e a administração eclesiástica tem lugar a partir do século VI. A Igreja, com os seus representantes no território, torna-se um contrapoder político, mas também psicológico contra outras formas de organização social, e posiciona-se como herdeira do Império já desaparecido. Os bispos, que em muitos casos desempenham funções civis, aparecem cada vez mais distantes do papel de homens da Igreja e ligam-se ao rei, ao imperador ou aos senhores locais. O privilégio da imunidade, que prevê a dispensa dos impostos, o da sinecura, ou seja, o da isenção do exercício das funções sacerdotais, são a expressão perfeita de uma igreja de poder. A simonia, termo que indica o mercado dos cargos públicos e a oferta dos próprios serviços a quem oferece mais, torna-se um fenómeno difuso. Da mesma forma, o nicolaísmo, ou seja, a prática generalizada do casamento dos padres, suscita críticas dos que gostariam de ver os eclesiásticos voltar a um estilo de vida e a um exercício das funções espirituais mais autênticos. O regresso à forma da Igreja primitiva é o slogan que percorre estes movimentos que se tornam heréticos, a partir do momento em que deixam de se rever na Igreja oficial. A característica principal do modus vivendi da Igreja primitiva é ser pobre. La Chiesa ufficiale non li riconosce. Il ritornare alla forma della Chiesa primitiva. Qual è una delle caratteristiche principali della forma della Chiesa primitiva? Quella di essere povera. Gregório VII é o Papa da Reforma. O Dictatus Papae de 1065 pretende reconduzir a Igreja ao seu papel de modelo e guia da comunidade cristã e reafirma a superioridade do Papa sobre qualquer outra autoridade terrena. No seguimento das reformas gregorianas, o choque torna-se inevitável. A luta entre o imperador Henrique IV e o Papa Gregório VII, sobre a investidura dos bispos, encerra questões mais gerais, como a de saber quem é o verdadeiro herdeiro de Roma, qual a figura que pode aspirar a um papel plenamente universal e quais são as fronteiras entre as esferas de ação da Igreja e do Estado, entre poder espiritual e poder temporal.
Na cidade, para além do Palácio do Bispo, entendido como lugar simbólico da sua presença no território, surge a Catedral, espaço sagrado dedicado às cerimónias religiosas. De longe, com os seus transeptos e as suas torres, ela aparece-nos como um poderoso navio prestes a partir para uma longa viagem. Toda a cidade pode embarcar nela sem receio, dentro dos seus flancos robustos. A catedral, como o campo ou a floresta, tem a sua atmosfera, o seu perfume, a sua luz e sombra. A sua rosácea parece ser o próprio sol. Desfrutamos da sua profunda paz. A catedral é a revelação total. O homem fechado numa classe social, num ofício, disperso, esmagado pelo trabalho de todos os dias e pela vida, volta a encontrar nela o sentido da unidade da sua natureza. Volta a encontrar nela o equilíbrio e a harmonia. A multidão reunida para as grandes celebrações sente-se ela própria uma unidade vivente. Os fiéis são a humanidade. A catedral é o mundo. E o Espírito de Deus preenche ao mesmo tempo o homem e a criação. As igrejas permanecem lugares de agregação religiosa. Tornam-se o lugar das sepulturas, sobretudo das famílias nobres. Esses lugares onde a vida e a morte, o tempo e a eternidade continuam a cruzar-se. Os homens da Idade Média vivem este entrelaçar do tempo, os significados e as relações, num espaço cuja profunda caracterização religiosa o homem perdeu. Os turistas que hoje em dia se aproximam, curiosos dos códigos arquitetónicos e dos ciclos de pintura ou de escultura, não conseguem interpretá-los no seu significado original, visto que os modos de interpretar mudaram, são outros. Ridare loro i codici interpretativi di queste architetture o di questi cicli di pitture o di queste sculture che loro vedono, cioè non sono più capaci di interpretarli nel significato originario, nel codice che aveva inizialmente, perché sono cambiati i moduli interpretativi. O fiel é envolvido através de uma série de sensações que atingem os seus sentidos. A vista está tomada pelo desenrolar-se da cerimónia e pelas decorações pictóricas e ornamentais das paredes. O olfato é tocado pelo incenso. O ouvido é atingido pelas palavras ditas e lidas numa língua latina, incompreensível pelos fiéis, mas também pela música e o canto. Todas estas solicitações se sobrepõem e misturam, oferecendo ao participante a possibilidade de entrar em contacto com o divino. Algo que provoca nele um sentimento de temor perante o mistério e o fascínio da majestosa grandeza que mal consegue intuir. A catedral na Idade Média é, em todo o caso, um lugar aberto, onde se desenrola uma série de acontecimentos, como as reuniões dos magistrados, as cerimónias para conferir títulos honoríficos, os encontros das associações citadinas ou a recepção de importantes personalidades estrangeiras. No exterior da catedral, abrem-se espaços ao ar livre, muitas vezes os únicos da cidade medieval, presa na sua teia de ruelas estreitas e densas. Na praça, lugar de sociabilidade e de encontro, desenrolam-se também as grandes pregações dos oradores que admoestam a multidão a partir de um palco montado para o efeito. Por baixo do pórtico da igreja é vulgar encontrarem-se as bancas de notários, cambistas e mercadores, na esperança de serem tomados por honestos, dada a proximidade com o lugar santo. Estes espaços de sociabilidade,
de noite podem tornar-se até pontos de encontro clandestinos, principalmente nos cemitérios isolados, admitindo que não se tenha receio de incomodar sobremaneira as almas que ali repousam. No século XI e XII, em plena experiência comunal, a religião é já um fenómeno de massas. Permeia todas as tarefas cotidianas e cadencia a atividade humana. É a Igreja que dita os feriados. Nas festas como o Carnaval, durante o qual tudo é permitido, suspende-se a ordem social normal, dá-se vazão aos impulsos primordiais. Também os religiosos relaxam os seus costumes, são induzidos a desrespeitar os seus preceitos e a experimentar os prazeres do pecado. O Carnaval é a festa em que tudo pode acontecer e todos são autorizados a transgredir sem ter de sofrer as consequências. Volete assaggiare? Ora è pronto. É uma maneira de a Igreja e a sociedade oferecerem uma ilusão de liberdade às plebes submetidas. Existem muitos momentos em que os cidadãos se reúnem para celebrar a pertença a uma coletividade da qual reconhecem o valor, em que cada um desempenha o seu papel e na qual se tem orgulho de viver. Uma religiosidade civil que se funde com o elemento sagrado, como no culto pelo santo padroeiro e na devoção pelas suas relíquias, ou como nas procissões, que ocorrem ao longo do ano inteiro e que constituem uma verdadeira estrutura para manter a festa na cidade. Tempo di festa. Venite! Vieni anche tu, dai! Non c'è nessuno. Dite alla prossima. Non c'è nessuno. Possiamo fare festa. Abbiamo fatto festa. Mattina dobbiamo alzarci presto.
A transmissão da cultura passa também pela dimensão religiosa. É preciso esperar pelos últimos séculos da Idade Média para assistir à afirmação das escolas laicas. No século XII, nascem as universidades que se tornam novos pontos culturais de referência. Bem cedo, cada universidade torna-se famosa por ser a melhor numa disciplina específica, como Salerno com a medicina e Paris com a teologia e filosofia. A Universidade de Bolonha, primeira na Europa a ser reconhecida oficialmente em 1158, cedo se torna famosa pelo estudo do direito. E há um grupo de estudantes e professores do Studium Bolognês, em conflito com as autoridades citadinas, que fundam uma nova sede universitária em Pádua, onde as escolas laicas e eclesiásticas existentes animam uma já rica vida cultural. Na cultura medieval podem-se distinguir dois grandes filões que animam as universidades da época. O filão parisiense, que é essencialmente filosófico e teológico, e o filão que parte de Oxford e de Pádua. Pádua é uma filial da Universidade de Bolonha, uma universidade onde se estuda o direito, que a certa altura já não é suficiente. Alguns mestres, alguns doutores mudam-se para Pádua. Um ambiente mais tranquilo, mais seguro, mais livre. Já que a comuna de Bolonha está sujeita, mesmo que indiretamente, ao poder político do pontífice, enquanto a comuna de Pádua é dirigida por leigos. Aqui estuda Marcílio da Pádua, antes de se transferir para Paris no início de 1300, onde se torna professor e reitor da universidade. É também por ter vivido de perto as vicissitudes políticas da cidade de Pádua e da sua experiência comunal no interior do mais amplo conflito que opõe Papa e Imperador, que Marcílio concebe em 1324 o Defensor Pacis, no qual elabora uma aprofundada reflexão sobre o Estado e a natureza da autoridade. Digamos, portanto, que o legislador, ou a causa primeira e eficiente da lei, é o povo. Mediante a sua eleição ou vontade expressa, com as palavras na Assembleia Geral dos Cidadãos, que impõem que algo seja feito ou não feito em relação a atos civis humanos, sob ameaça de uma pena ou punição temporal. Sob a máscara da honestidade e do decoro, o papado é tão perigoso para o género humano que, caso não seja travado, provocará prejuízos muito graves na civilização e na pátria. As universidades espalham-se por toda a Europa e, desde logo, esforçam-se por garantir a si próprias uma autonomia quer cultural, quer organizacional. Constituem assembleias com papéis diretivos e decisores, elegendo o reitor no interior do corpo estudantil. Estes centros de estudo atraem, desde logo, estudantes e professores de toda a Europa, testemunhando a grande mobilidade do período, a despeito das dificuldades e da perigosidade das viagens. A língua comum é naturalmente o latim. Nascem também companhias turbulentas de estudantes universitários, estudantes sem dinheiro e vagabundos que vagueiam de universidade em universidade, frequentadores de tascas e tabernas anticonformistas que cantam o vinho, o jogo e o amor e que fogem às apertadas malhas da rígida sociedade de então.
Em Pádua, as disciplinas científicas adquirem grande valor. Quando em 1307 Pietro d'Abano volta para ensinar filosofia, astronomia e medicina, a sua curiosidade intelectual já o levou a Constantinopla, onde aprendeu grego e entrou em contacto com a cultura árabe e bizantina, e depois em Paris, onde continua a desenvolver os seus conhecimentos. A característica de Pietro d'Abano, partendo dal magistero. A característica de Pietro d'Abano consiste em privilegiar a natureza à luz da lógica. E isso envolve a filosofia na sua relação com a astrologia. Porque são os astros, os corpos celestes, que governam e determinam as coisas materiais deste mundo. Governano e determinano le cose materiali di questo mondo. Partindo da vontade de observar diretamente os fenómenos naturais e procurando explicar o seu funcionamento, Pietro d'Abano chega a realizar sínteses entre a astrologia e a medicina. A astrologia é necessária para usar os medicamentos na altura propícia, quando a Lua estiver conjugada com planetas favoráveis. Caso contrário, é melhor não intervir. A aplicação das técnicas médicas e cirúrgicas não pode prescindir do conhecimento das características zodiacais do homem e da constante e cuidadosa consulta do céu, nessa ligação entre micro e macrocosmos, que é uma das marcas mais peculiares da mentalidade medieval. Se alguém tomar um laxante quando a Lua está em conjunção com Júpiter, esse facto diminuirá o seu efeito. Da mesma forma, intervir com o ferro cirúrgico sobre a parte doente quando a Lua se encontra no signo do órgão doente é coisa terrível. Toda a Europa dessa época está animada pelos conhecimentos trazidos através do mundo árabe e hebraico, que se encontram num problema que é extremamente prático, real e concreto. Como pode o homem relacionar-se com a natureza, não se submetendo a ela, mas modificando-a, gerindo-a? E non limitarsi a subirla in qualche modo, ma modificarla, gestirla. Por causa das suas teorias, Pietro d'Abano ganha má fama, tanto assim que é acusado mais do que uma vez pela Inquisição. A sua única consolação é a solidariedade das autoridades comunais que o defendem durante o processo. A lenda narra que o seu corpo, depois da morte, foi desenterrado e queimado na fogueira para esconjurar o regresso à terra de um herege do seu calibre. Com o florescimento intelectual do século XII, o Ocidente é atravessado por uma renovada atenção pelas práticas astrológicas, vistas como sínteses entre ciência e magia, e pela astronomia, que juntamente com a alquimia tem uma grande difusão na Europa, graças ao contacto com a cultura árabe, não obstante a suspeita das autoridades religiosas que veem nela uma ligação com práticas mágicas perigosas. Personalidades intelectuais como o franciscano Rogero Bacone ou o dominicano Alberto Magno aparecem como sábios cientes de que a magia pode realmente ser um instrumento de conhecimento dos mistérios do cosmos.
Dá-se assim uma espécie de revalorização da magia como técnica ao serviço dos objetivos práticos do homem. Uma vertente cultural que distingue uma magia boa e natural, que quer descobrir os segredos da natureza, de uma magia negra, cerimonial e demoníaca. Existem certas mulheres depravadas que se voltaram para Satanás e se deixaram desviar por ilusões e seduções diabólicas. Creem e afirmam cavalgar de noite certas bestas seguidoras de Diana, deusa dos pagãos, e de uma multidão de mulheres. Atravessam largos espaços da terra à coberta da escuridão, obedecem às ordens do demónio e, em certas noites, põem-se ao serviço dele. A bruxa é a mulher que faz poções mágicas, filtros de amor ou venenos, que se transforma em ave noturna, que mata as crianças, que até faz abortar. As bruxas, nos processos entre 1300 e 1700, eram sempre acusadas de ter matado crianças, de lhes ter tirado a gordura para fazer um ungento milagroso, um ungento mágico, e por fim, de ter ido para uma grande festa noturna diabólica, o Sabbat, e de se ter deitado com o demónio. As estruturas mentais pagãs permanecem escondidas debaixo de uma adesão superficial à nova religião, onde também a veneração dos santos e das relíquias dão continuidade a uma relação ancestral com o sagrado, o arcano, o desconhecido. Mas queira Deus que só elas pareçam na sua falsa crença e não arrastem muitos outros na perdição da alma. São muitíssimos de facto os que se deixaram iludir por esses enganos e acreditam que tudo isto é verdade, e assim se afastam da verdadeira fé e caem no erro dos pagãos, acreditando que há outros deuses ou divindades para além do único Deus. Muito difundidos são os manuais de magia médica que prescrevem receitas para curar as mais diversas doenças através da utilização combinada de ervas e plantas, assim como de órgãos e fluidos de animais. É evidente que a descoberta do efeito curativo é fruto sobretudo de uma longa experiência, transmitida de geração em geração. Cada coisa, cada entidade, cada força é quase uma voz que não foi ouvida ainda, uma palavra suspensa no ar, onde cada expressão traz inúmeros ecos e ressonâncias. Onde os astros nos acenam e se acenam uns aos outros, onde se olham e nos olham, ouvem-se uns aos outros e nos ouvem, onde o universo é um imenso, multiforme e variado diálogo, ora em tom submisso, ora em voz alta, ora com tons secretos, ora em linguagem clara. E no meio está o homem, admirável ser mutável, que pode dizer qualquer palavra, voltar a plasmar todas as coisas, desenhar cada caráter, responder a toda a invocação, invocar todos os deuses. Os antigos romanos e os antigos gregos acreditavam na possibilidade de entrar em contacto com os espíritos que animam o mundo, que são invisíveis. Entrava-se em contacto com uma linguagem particular, feita de palavras, sinais, cantos, cores, sons, cheiros. Um ritual mágico. Através disso, os antigos acreditavam que realmente era possível modificar a realidade. Os judeus, os cristãos e os muçulmanos não podem acreditar nisso porque a realidade é querida por Deus. A realidade vê-se na criação.
Deus é o único Senhor da criação. Os homens, mesmo os sabedores, não podem dobrar a vontade de Deus. Só Deus governa os espíritos. Mas também o hebraísmo e o islão têm os seus heréticos e durante o século XII começam a circular manuais de origem hebraica ou muçulmana que ensinam como se guia os espíritos e como se obtém o que se quer através da sua orientação. Uma prática específica é o da nigromancia, que consiste na evocação dos demónios, uma área extremamente perigosa de contacto com poderes sobrenaturais. A palavra é um elemento fundamental do ritual mágico. As rezas, evidentemente, mas também as bênçãos, os conjuros ou ainda os feitiços, em que também são chamados à baila personagens das Sagradas Escrituras. Um lugar à parte tem, pelo contrário, os exorcismos, de algum modo codificados pela Igreja, mas também ligados às tradições folclóricas, pronunciados para libertar uma pessoa da possessão demoníaca. Em nome e poder de Nosso Senhor Jesus Cristo, sai da Igreja de Deus e das almas resgatadas com o precioso sangue do Divino Cordeiro. Doravante, não te atrevas mais, pérfida serpente, a enganar o género humano, a perseguir a Igreja de Deus, nem sacudir e crivar, como trigo, os eleitos de Deus. Ordena tu, Altíssimo Deus, ao qual, na tua grande soberba, presumes assemelhar-te. Em nome e poder de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós te exorcizamos. Espírito imundo, potência satânica, invasão do inimigo infernal, legião, reunião e seita diabólica. Que Deus avance e os seus inimigos serão dispersos e fujam perante ele os que o odeiam. Como o fumo a dissipar-se, desapareçam eles também. Como a cera se derrete no fogo, assim pereçam os pecadores na presença de Deus. A partir do século XIV, as autoridades eclesiásticas tendem a considerar com desconfiança crescente tudo o que tem a ver com a esfera do mágico. Colocam-se outros problemas teológicos, como o de livre-arbítrio, onde o refinamento da disciplina astrológica parece propor uma espécie de determinismo cósmico a que o homem está submetido. Abre caminho a ideia de que a magia tem efeitos reais e que todas as suas diferentes práticas têm a ver com o diabo. Geralmente em locais solitários, nos campos e nos montes. Em igrejas, já sem sacramentos, ou em lugares abandonados por Deus. A partir de meados do século XIII, com a instituição da Inquisição, o julgamento de Deus substitui o julgamento do homem. Após ter renunciado à fé cristã, profanado os sacramentos e prestado homenagem ao diabo, todo lugar frequentado e bem iluminado torna-se para eles inóspito. A Igreja defende-se. A Igreja está estritamente ligada à sociedade da época. Por isso a Igreja tem também poderes sociais e civis. O que pode ser heresia para a Igreja pode tornar-se também crime para a sociedade civil.
Neste ponto, a Igreja defende-se instituindo os tribunais inquisitoriais. Inicialmente, estes tribunais são governados por bispos, mas conferir este poder aos bispos significa aceitar uma grande autonomia por parte das dioceses e a Santa Sé não está de acordo. Eis então que, a partir do início do século XIII, com o grande Inocêncio III, a Inquisição episcopal passa a ser pontifícia. Dall'inizio del XIII secolo, col grande Innocenzo III, l'Inquisizione da vescovile diventa. Em 1278, mais de 200 corpos ardem na arena de Verona. De repente, a noite ilumina-se com o fogo purificador. Procurem-nos, portanto, nesses antros e esconderijos. Façam-nos sair das tocas. E matem-nos todos. Atue desta forma o admirável castigo de Deus. Ele reconhecerá os seus. Numa estrada da Idade Média, entre caravanas de mercadores, grupos de milites, a cavalo e camponeses, é possível ver uma figura isolada, que se movimenta a pé, vestida com trajes simples e que leva poucas coisas consigo. É movido por um sentimento de penitência e de devoção, mas também pelo desejo de ver e descobrir o mundo. É, no fundo, o homem da Idade Média, que entre a fé e a vontade de conhecer, se põe a caminho para atravessar as grandes transformações da sua época. Versão portuguesa, Pátio das Cantigas.